Queria que você abrisse sua Bíblia, ou o celular, ou como é que você acompanha o texto aí. 2 Coríntios 4,15, esse texto diz assim: porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Hoje nós vamos falar sobre gratidão, e o texto diz: porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Deus é glorificado quando a bênção dele se multiplica nas nossas vidas, nosso coração é cheio de gratidão, e essa gratidão transborda e alcança tantos outros, e o nome de Jesus é glorificado, amém? Eu quero falar com você então hoje sobre gratidão. Essa palavra não faz parte da série que o apóstolo Lamartine acabou de pregar. Ele terminou na semana passada de pregar sobre os pilares para uma vida saudável, mas bem poderia fazer parte. Eu vou sugerir para ele que inclua na série dele, ou no futuro livro que vai ser escrito, porque eu quero falar com vocês sobre gratidão, dentro do aspecto dos benefícios que ela traz para as nossas vidas. Porque falar sobre gratidão e mostrar o quanto ela é importante, que isso é uma virtude que a gente deve buscar, eu acho que, vamos dizer assim, é chover no molhado, todo mundo aqui já sabe, sim ou não? Quem aqui já sofreu, por exemplo, uma ingratidão? Você fez algo de bom para uma pessoa, ou durante muito tempo você foi bom para uma pessoa e a pessoa foi ingrata para com você. É chato ou não? É desagradável ou não? Quando alguém é ingrato, não é uma sensação ruim que traz para a gente? Por quê? Porque você sabe que gratidão é uma coisa boa. Eu não preciso provar para você que gratidão é uma coisa boa. Eu não preciso provar para você que você deve buscar essa qualidade. Você não quer ser essa pessoa ingrata para com os outros também, sim ou não? Então a gratidão é uma qualidade que a gente gosta de ver nos outros e que a gente sabe que deve cultivar nas nossas vidas. E quando a gente pensa naquilo que Deus fez por nós, então nós cantamos alguns cânticos adorando a Deus e falamos de tantas coisas maravilhosas que Ele fez por nós, inclusive a nossa salvação eterna, que é o maior benefício de todos. E a gente pensa na vida eterna, todos os problemas daqui ficam pequenos, e a gente se enche de gratidão a Deus por tudo que Ele fez. Mas eu quero mostrar para você então, nessa manhã, alguns benefícios que a gratidão traz ao nosso coração, algumas proteções que você vai ter quando você cultiva um coração grato a Deus, amém? Para que em nenhum momento você permita que qualquer luta da vida, qualquer momento ruim, qualquer dificuldade, qualquer tristeza que você venha passar, qualquer luta que você enfrente, nada disso tire a sua posição de ser uma pessoa grata a Deus em todas as coisas, amém? Porque Deus não quer que você seja grato somente no dia da sua vitória, mas a gente precisa ser grato a Deus todos os dias da nossa vida. E eu quero mostrar para vocês então alguns benefícios que a gratidão traz. Em primeiro lugar, quero mostrar para você que ela põe ordem na sua visão de Deus. A gratidão coloca ordem na sua visão de Deus. Por que é tão importante a gente pensar na nossa visão sobre Deus? Porque hoje em dia nós estamos sujeitos, estamos influenciados por muitos pensamentos, muitas maneiras de ver as coisas. O mundo está bastante confuso, sim ou não? E quando as pessoas olham para as coisas, olham para o mundo, muitas vezes elas são impactadas pelo ambiente em que elas estão. Se nós vivemos uma época, por exemplo, de dificuldades financeiras, de crise econômica lá fora, isso pode impactar a sua maneira de ver a vida. Se nós vivemos um momento em que a insegurança, por exemplo, parece estar aumentando, isso pode impactar a sua vida. Se nós vivemos um momento de alegria, de comemoração, de vitórias lá fora, isso pode impactar a sua vida. Mas a sua visão de Deus tem que ser maior, mais forte
e ela tem que ser aquilo que vai nortear a sua vida. É a sua visão de Deus que vai mostrar, vai determinar como é que vai ser seu relacionamento com Deus. E o seu relacionamento com Deus, por sua vez, vai determinar como é que você vai viver essa vida. Então não há nada mais importante do que você ter uma visão correta de Deus. E essa visão não pode ser influenciada, não pode ser manchada, maculada pelas coisas do mundo. Ela tem que ser mais forte. É a sua visão de Deus que vai te mostrar como é que vai ser a sua vida, quais são os valores que você vai cultivar, que tipo de vida você vai viver, amém? Então, quero ler com você, em primeiro lugar, o Salmo 139, versículo 14. Salmo 139, versículo 14 diz assim: graças te dou, sou grato a Deus, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Ele começa com uma declaração de gratidão e ele olha para Deus, olha para as coisas maravilhosas que Ele fez, olha para a sua própria concepção, como Deus o gerou, e ele está impressionado olhando para o poder de Deus, e ele diz assim: e a minha alma o sabe muito bem. Eu estou pensando, eu estou olhando para a vida a partir daquilo que eu sei de Deus. Eu estou olhando para o poder de Deus, eu estou olhando para a maneira tremenda, maravilhosa, como Ele fez todas as coisas, e quando eu olho para Deus, a minha alma sabe muito bem disso. Eu estou bem firmado, os meus valores estão bem firmados, porque é em Deus que está a base de tudo que eu penso, de tudo que eu sei. 1 Crônicas 16:34 diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. O que é que esse texto nos faz? Nos ajuda a entender que Deus é bom sempre, todos os dias, em todo o tempo. A misericórdia de Deus dura para sempre. Deus é misericordioso para com você? Mas tem dias que talvez você não sinta isso tão forte, tão claro. Tem dias que você está passando talvez por um tempo até prolongado de alguma coisa que está em desordem, que você está sofrendo, que está te angustiando, e será que Deus me ama? Não, não tem será. A misericórdia do Senhor dura para sempre. Deus continua te amando nos dias mais difíceis da sua vida. E o texto então está nos trazendo isso à memória, para que a gente renda graças, para que você seja grato a Deus todos os dias, porque você se lembra de que Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então o que eu estou querendo dizer para você nesse ponto é o seguinte: quando você tem um coração grato a Deus, isso coloca ordem na sua visão de Deus. Ter gratidão significa olhar para a grandiosidade de Deus, olhar para o poder de Deus, olhar para as coisas que a Bíblia nos revela sobre o caráter de Deus, e você então é moldado por isso, você é animado por isso, porque você está olhando para quem Deus é, e não para as circunstâncias que mudam, não para os problemas que mudam, mas existe algo mais forte na tua vida, algo mais firme, que é aquilo que você conhece a respeito de Deus. Então, eu quero dizer para você que olhar para o mundo não te faz entender a Deus, mas olhar para Deus faz você entender todas as coisas. Olhar para o mundo não vai fazer você entender a Deus, porque o mundo lá fora é uma confusão. O mundo lá fora está contaminado pelo pecado. Nós vivemos em um mundo caído, em um mundo que não é o mundo perfeito que Deus deseja, mas é um mundo caído, manchado pelo pecado. E quando as pessoas olham para esse mundo e, baseado nas circunstâncias, baseado nos problemas que estão acontecendo, elas tentam entender a Deus, elas não vão chegar em lugar nenhum. Mas se você olha para Deus e você é grato a Deus por tudo que Ele é, porque o que Ele é não muda, amém? Você é grato a Deus por tudo que Ele faz, e você cultiva um coração grato, isso vai colocar ordem na sua visão a respeito de Deus. O mundo caído aí fora joga na nossa cara todos os dias a sua estupidez, a sua loucura, a sua desordem, a sua injustiça.
É muito fácil a gente olhar para a injustiça que há no mundo e ficar com o coração pesado, contaminado por isso. É muito fácil você olhar para os problemas do mundo e talvez até questionar a Deus. Por que isso está acontecendo? É muito fácil a gente ser impactado pelos problemas e quando a gente passa por uma injustiça, quando a gente passa por uma luta, a gente pergunta a Deus por que isso está acontecendo e a gente começa a questionar a Deus porque a gente está olhando para as circunstâncias, olhando para fora e tentando entender a Deus a partir do mundo. Não vai dar certo. Mas um coração grato é aquele que olha para Deus, conhece a Deus, conhece o caráter de Deus. E porque conhece a Deus e conhece tudo aquilo que Deus já fez, é grato, cultiva isso no coração. Quando olha para as coisas lá fora, está forte, preparado para entender as coisas também. Amém? Eu tive uma excelente ilustração a respeito disso, quando há algum tempo, há alguns anos, houve aquela grande tsunami, acho que foi na Indonésia. Esperar só um minuto e o gerador já entra em ação e as coisas voltam. Está funcionando o microfone? Está bem. Desliga o... Então, gente, houve uma grande tsunami e eu vi um pastor questionando a Deus por causa daquela tsunami. Um pastor conhecido, um teólogo, uma pessoa com boa formação teológica, dizendo assim: será que Deus é mesmo onisciente? Por que é que Deus permite que uma tragédia desse tamanho aconteça e tantas pessoas inocentes sofrendo? E ele começou a questionar Deus e tentar entender a Deus olhando para o mundo. Olhar para o mundo não te faz entender a Deus. Olhar para Deus te faz entender todas as coisas, amém? Um coração grato que lembra-se sempre de tudo aquilo que Deus fez. Lembre-se do amor de Deus, da graça de Deus. Lembre-se que Jesus morreu na cruz por você, que a tua salvação é um bem eterno que o diabo não pode roubar. Lembre-se que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E você cultiva um coração grato a Deus e todos os dias você louva a Deus pelo que Ele é, você louva a Deus pelo que Ele está fazendo na sua vida, você louva a Deus pelo que Ele já fez, você alimenta a tua esperança cada dia em Deus. Isso vai te fazer entender todas as coisas, amém? Segunda Crônicas 5,13 diz assim: e quando em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe gratidão. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para louvarem ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem. Esse texto está falando de um momento em que a glória de Deus encheu o templo. Mas perceba que várias vezes o texto diz assim: e quando eles louvaram a Deus, quando eles se encheram de ações de graça, quando eles fizeram tudo isso, quando eles olharam para Deus, quando eles cultivaram um coração grato por tudo aquilo que Deus é, por tudo aquilo que Deus faz, porque a sua misericórdia dura para sempre. Foi nessa hora em que a visão deles de Deus estava correta, em que o coração deles, cheio de gratidão, entendeu quem Deus é, que a glória do Senhor encheu o templo. A glória de Deus vai ser derramada, vai ser vista na tua vida, se você cultivar um coração grato. Com um coração grato a Deus, você vai sempre olhar para aquilo que Ele faz, para aquilo que Ele é, e isso vai dar firmeza, solidez na tua vida, amém?
A gratidão vai colocar ordem na tua visão sobre Deus, porque gratidão significa olhar para Deus, olhar para o seu caráter, olhar para tudo que Ele fez, olhar para tudo que Ele está fazendo, olhar para aquilo que você ainda sabe que Ele vai fazer, e sempre guardar o seu coração para que a confusão do mundo aí, as dificuldades que você enfrentar, não venham a trazer um peso que não deve existir na tua vida, uma preocupação que não deve existir, e muitas vezes questionamentos que não devem existir. Então, a primeira coisa que eu quero trazer para você então nessa manhã, é que a gratidão coloca ordem na sua visão a respeito de Deus. Em segundo lugar, a gratidão coloca ordem na sua fé. A gratidão põe ordem na sua fé. Por quê? Depois que a nossa visão é corrigida, a nossa fé é aumentada. Uma visão errada faz com que a gente questione a Deus, faz como aquele pastor que ficou vendo um problema no mundo, uma catástrofe, uma tragédia realmente, e questionando a Deus. Aquilo enfraqueceu a fé daquele homem, sim ou não? Mas quando você tem uma visão de gratidão e você cultiva todos os dias essa gratidão a Deus, e a sua visão está correta sobre Deus, isso vai fazer com que você cresça na sua fé e exerça a sua fé de uma maneira poderosa. Então, como consequência de uma visão humana, de uma visão natural, de uma visão carnal, muitos crentes estão hoje com uma fé enfraquecida. A consequência de errarem no primeiro ponto, não cultivar uma visão de gratidão, não ter uma visão grandiosa de Deus, mas ficar olhando para os problemas do mundo, ficar olhando para as circunstâncias do mundo, ficar olhando para as imperfeições e as injustiças do mundo, é que a fé das pessoas é enfraquecida. Muita gente, eu tenho me entristecido de ver como muitos crentes hoje estão com uma visão natural da vida, uma visão carnal, estão tão contaminados por aquilo que vem todos os dias nas redes sociais, contaminados por aquilo que o mundo fica repercutindo, e ficam olhando para os problemas do mundo, para as injustiças do mundo, para os problemas que nós temos na política, e isso contamina as pessoas ao ponto de enfraquecer as pessoas, de fazer com que elas estejam desanimadas em relação à vida. Isso significa que a sua fé é tão fraca que você está colocando a sua esperança em homens. Se você acha que os problemas do mundo são a política e que a solução do mundo também virá pela política, você tem uma visão humana, natural, carnal, fraca, que vai enfraquecer a sua fé. Mas se você olha para Deus e sabe que Deus é soberano, se você olha para Deus e sabe que Ele é poderoso, se você olha para Deus e é dele que vem o suprimento para a sua vida, é dele que vem a sua esperança, é dele que vem a sua alegria, se você cultiva um coração grato a Deus por tudo que Ele faz, isso vai colocar ordem na sua fé, isso vai fazer com que você tenha uma fé inabalável, e as circunstâncias da vida, as circunstâncias do mundo, as desordens que acontecem no mundo, não vão impactar a sua fé, amém? E nós precisamos muito disso hoje. Talvez hoje, aqui entre nós, eu não estou falando do que acontece lá fora no mundo, nas outras igrejas, no cristianismo em geral, estou falando da sua vida. Talvez você hoje esteja com menos ânimo, com menos alegria, com menos entusiasmo, com menos fé do que deveria, porque está olhando para as coisas, para as circunstâncias. Mas quando você tem um coração grato, quando essa gratidão te leva a todos os dias olhar para Deus, olhar para o amor de Deus que é constante, as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. A misericórdia do Senhor dura para sempre, os textos que nós lemos. Quando você é grato a Deus por tudo que Ele tem feito na tua vida, e você olha para aquilo que tem te sustentado até aqui, você fica protegido na tua fé. Nada que aconteça lá fora no mundo vai abalar sua fé, porque a sua fé não está baseada em circunstâncias, a sua fé está baseada no que Deus já fez, e naquilo que Deus fez você olha para o poder de Deus e vê quem Ele é, e quem Deus é algo tremendo, maravilhoso e que não muda, e essa fé vai te sustentar, amém? Então, se você não está forte o suficiente, se você não está cheio de fé o suficiente, se a vida está tão pesada, talvez precise cultivar um coração grato.
Quem aqui se sente abençoado por Deus? Você é muito abençoado por Deus. Em primeiro lugar, você recebeu uma bênção, como eu falei, eterna, e que o diabo não pode sequer tocar, que é a tua salvação. Deus te amou, Ele pagou o preço ali na cruz, Jesus pagou o preço ali na cruz pela tua vida. Você tem que acordar grato todos os dias. Você agradeceu ao Senhor quando você acordou essa manhã? Por mais um dia que Ele te deu, por mais uma oportunidade de estar aqui, de louvarmos a Deus juntos. Você agradeceu a Deus pelas coisas simples do dia a dia? Você agradeceu a Deus pela coisa mais tremenda e maravilhosa que pode acontecer, que é o fato de você acordar perdoado por Jesus? Você sabia disso? Você acordou perdoado, amém? Você acordou salvo. Não é algo que muda, não é algo que você tem que conquistar todos os dias. Você acordou lavado pelo sangue de Jesus. E quantas bênçãos materiais desse mundo Deus te deu também. Quantas bênçãos Deus tem acrescentado dia a dia nas nossas vidas, mesmo que você hoje esteja passando por um momento difícil. A gratidão não é só para aqueles momentos de uma vitória excepcional. Gratidão não é simplesmente quando você conquista as suas maiores vitórias. Gratidão é um sentimento, é uma atitude que tem que ser alimentada todos os dias. E se você hoje estiver passando pelo dia mais difícil da sua vida, se você estiver no momento mais complicado da tua vida, ainda assim seu coração tem que ser grato, e você tem que olhar para trás e ver tudo que Deus já fez, e olhar para as bênçãos eternas, e ver tudo que o Senhor Jesus conquistou na cruz, olhar para o futuro com esperança, e agradecer a Deus pelas bênçãos que ainda virão, mesmo que você esteja num dia difícil. Gratidão amplifica a nossa fé. Gratidão cria um ambiente onde a fé cresce. Agora, quando as pessoas começam a olhar só para os problemas, olhar para as coisas externas, para as coisas passageiras, para a desordem e a injustiça que há no mundo, isso alimenta a fé, gente? Isso não vai alimentar a sua fé. Então eu falei no primeiro ponto que a gratidão coloca a nossa visão de Deus em ordem. E agora eu quero que você entenda, quando essa visão está em ordem, você, através da gratidão, vai também cultivar um ambiente de fé, de crescimento para a tua fé, amém? Então, quando a nossa esperança vem do mundo natural, é porque nos afastamos do sobrenatural. Se a sua esperança está no mundo natural, está na política, está na economia, seja lá o que for, você está com uma visão natural e não uma visão sobrenatural da vida. Deuteronômio 3:24 diz assim: Ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão, porque que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os seus poderosos feitos? Sabe o que o texto está nos mostrando aqui? Um coração que fica admirado de olhar para Deus. Você não pode perder essa admiração, esse espanto em olhar para Deus. Ele está olhando para Deus dizendo assim: Senhor, mostraste ao teu servo a tua grandeza, a tua poderosa mão, porque que Deus há nos céus e na terra, não tem ninguém que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos. Ele está admirado de contemplar a grandeza de Deus. Gratidão é isso, é olhar para Deus, olhar para quão grande Ele é, olhar para os grandes feitos de Deus e ficar impressionado. Mais uma vez eu vou insistir, tem gente mais impressionada com os problemas do que com a grandeza de Deus. Tem gente com uma visão tão natural, que está impressionado com os problemas, e com isso enfraquecendo cada dia mais a sua fé. Mas se você olha para os grandes feitos de Deus, você olha para quão maravilhoso Deus é, quão poderoso, quão tremendo, se você fica impressionado em olhar para Deus,
o seu coração vai ser grato e isso vai proteger a sua fé. Nunca deixe de admirar e ser grato a Deus pelos seus grandes feitos, amém? Mesmo nos seus dias difíceis, não deixe de se admirar, de se impressionar com tudo aquilo que Deus tem feito. O Salmo 66, versículo 3 diz assim: dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Quem olha para Deus, quem é grato a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz, quem cultiva um ambiente de gratidão, não tem inquietação, não tem temor, desesperança. Se o seu coração é grato, você está protegido de todas essas coisas e você alimenta a sua fé nas grandes obras de Deus, amém? Salmo 143, versículo 5: lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero as obras das tuas mãos. Se em algum momento da tua vida você está passando por lutas e dificuldades, em que você ainda não está vendo a vitória, você não está vendo a poderosa mão de Deus te trazendo a vitória, não é um momento que você está vendo as coisas agora, mas o que o texto diz? Eu me lembro de tudo aquilo que o Senhor já fez, eu me lembro dos teus poderosos feitos, e quando eu me lembro dos poderosos feitos de Deus, para agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele já fez, eu estou fortalecendo a minha fé, eu estou alimentando a minha fé, para que eu vença também as batalhas de hoje. A sua fé é fortalecida quando você tem um coração grato, a sua fé é enfraquecida, é corroída quando você é um murmurador, quando você é alguém pessimista, que só olha para os problemas, para as circunstâncias do momento e perde a bênção de agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele já fez e por tudo aquilo que Ele é. Salmo 145, versículo 4 diz assim: uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Os poderosos feitos do Senhor têm que ser cantados, contados, anunciados. Sabe, às vezes eu fico meio chateado com algumas conversas que a gente ouve hoje em dia, de crentes que só falam mal das novas gerações. Porque essa geração é fraca, porque essa geração é isso, porque essa geração é aquilo. A nova geração só vai ser forte se ela puder ouvir de nós o relato de tudo que Deus fez. A nova geração vai ser forte e vai enfrentar esse mundo caótico aí, se ela puder olhar para a gente e ver nos nossos lábios gratidão e declaração dos grandes feitos de Deus e de tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. Se eles puderem ouvir o relato de quão maravilhoso Deus tem sido na nossa história. Somos nós, o texto diz, fala de uma geração contando a outra geração os grandes feitos de Deus. Uma geração que é grata a Deus por tudo que Ele fez, vai ensinar a nova geração a também confiar no Senhor e vai alimentar a fé dessa nova geração para enfrentar esse mundo caótico aí de fora. Foi ensinado isso lá em Deuteronômio capítulo 6, versículos 5 a 7. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. A fé é alicerçada em tudo aquilo que Deus já fez. E essa fé, ao olhar para aquilo que Deus já fez, você consegue antever o que Deus fará novamente. Amém? Uma visão de gratidão fortalece a tua fé. Uma visão de gratidão cria o ambiente para que a fé seja sempre nutrida e vai ser o fundamento da nossa vitória para hoje também e até para as próximas gerações, no nome de Jesus. Por fim, eu quero dizer que a gratidão coloca também ordem nas tuas emoções. Gratidão põe ordem nas suas emoções. Quando você tem uma visão correta de Deus, como aprendemos no primeiro ponto, quando essa visão de Deus alimenta a sua fé, todas as outras coisas começam a entrar em ordem. Porque a desordem na nossa vida, gente, ela vem quando a gente sai do foco, quando a gente deixa de olhar para Deus. A desordem na nossa vida
E o que eu estou chamando de desordem? Medo. Tem crentes com medo hoje em dia ou não? Desesperança. Tem crentes hoje em dia olhando para a vida e para o futuro com desesperança ou não? Ansiedade, inquietação, conflitos nos relacionamentos, porque se você está com medo, se você está com ansiedade, se você está inquieto, alguém é culpado, então você vai despejar isso em alguém. Tudo isso vem de nós termos perdido o foco e os nossos olhos em Deus. Mas quando você coloca os seus olhos em Deus e você tem um coração grato, essa gratidão coloca ordem na sua visão de Deus, coloca ordem na sua fé, e você está crescendo na sua fé, na sua comunhão com Deus, olhando para aquilo que Ele é, olhando para tudo que Ele já fez. Todas as outras coisas começam a entrar em ordem também, e você vai ter aquela paz que a Bíblia diz que excede todo o entendimento. Amém? Filipenses 4:6 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Por que com ações de graças? Por que o versículo termina dizendo que você faz tudo isso com ações de graças? Porque presta atenção, a ansiedade está olhando para onde? Futuro. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Ele está falando sobre a sua visão para o futuro. Ele fala de petições. As petições estão orientando para quê? Daqui para frente. É o que eu estou pedindo que Deus faça. E ele conclui dizendo assim: com ações de graças. O que é ação de graça? Gratidão, olhar para o que Deus já fez. Quando você olha para aquilo que Deus já fez, a sua fé é fortalecida e você consegue olhar para frente, se livrar da ansiedade. Você consegue olhar para frente com esperança. Você consegue olhar para frente com alegria, com paz, com a paz que excede todo o entendimento. Amém? Então, o que a Bíblia está nos ensinando? Um coração grato é um coração que vai sendo curado. Um coração grato é um coração que cria, mais uma vez, o ambiente para que todas as coisas vão entrando em ordem na tua vida. O olhar para o mundo, o olhar para os problemas, enfraquece a sua vida em todos os sentidos. Atrapalha a sua visão, enfraquece a sua fé e cria uma desordem nas suas emoções. Um coração grato, uma pessoa que todos os dias pode agradecer a Deus, pode olhar para tudo que Deus já fez, pode olhar para aquilo que Deus é, vai alimentar sua fé para o futuro. E aí, o que acontece com a inquietação? Diminui ou some. O que acontece com a ansiedade? Diminui ou some. Mas você entra num processo, num ambiente em que, por causa da sua gratidão a Deus, você vai vendo cada dia mais a bênção do Senhor. Amém? Filipenses 4:7, o texto eu citei brevemente, diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É o versículo seguinte ao que eu tinha lido antes, né? O 6 diz: não andeis ansiosos, e o 7 dá a conclusão, o que é que vai acontecer quando você cultiva essa visão, entregando suas ansiedades diante do Senhor, com ações de graça. Qual é o resultado da gratidão? A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Percebeu como o apóstolo Paulo fez questão de ser abrangente? Ele diz assim: excede todo o entendimento, vai além do intelecto. Vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Sua mente, suas emoções protegidas. A sua mente, as suas emoções guardadas. Essa palavra, quando diz lá guardar, não é guardar no sentido de colocar algo na gaveta. É guardar no sentido de proteger. Colocar guardas em volta. Sabe quando tem uma confusão, e aí de repente tem aqui os seguranças todos protegendo a pessoa, ele está aqui guardado. A confusão sumiu? Não, está do lado de lá. Mas existe algo cercando e você está do lado de cá, guardado, protegido.
Então o que a Bíblia está dizendo, meu irmão, é que você pode ter a sua mente e as suas emoções protegidas por uma atitude de gratidão a Deus. Isso vai colocar ordem no seu mundo interior. Eu sei que todos nós passamos por todo tipo de problema neste mundo. E nós somos humanos, e na nossa humanidade somos sujeitos à ansiedade, à preocupação, à inquietação, e eu também passo por essas coisas. Mas o que a Bíblia está dizendo é que se você cultiva uma vida de gratidão, um ambiente de gratidão, onde você está olhando para Deus, todas essas coisas vão entrar em ordem, e você vai ser guardado e protegido por Deus. Colossenses 3,15 ainda diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. De novo, é a gratidão que vai ser o complemento perfeito das coisas aqui. E aqui eu quero te falar um pouquinho sobre esse texto. Muitas pessoas citam isso daqui, dizendo assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Aí a pessoa pensa assim: a paz de Cristo é o árbitro no meu coração, quer dizer que se eu estiver em paz eu posso fazer. Certo? Errado. A paz de Cristo ser o árbitro em vosso coração não está dizendo que sentir paz é o que mostra se Deus está naquilo ou não, como muitas vezes a gente pensa e usa esse texto erradamente. Então imagina um garoto jovem querendo namorar, e de repente uma moça linda se interessa por ele, ele vai sentir paz. A moça é linda. Aí ele fala: estou sentindo paz. É Deus, está confirmando. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Você recebe uma promoção, uma proposta de um novo trabalho, de um empreendimento, e a proposta financeiramente é boa. Aí você fala: estou sentindo paz. É claro que está sentindo paz, o dinheiro é bom, aí você está gostando do negócio. Aí você fala assim: se eu estou sentindo paz, então é porque é de Deus? Não. Muitas vezes o nosso coração enganoso pode fazer a gente achar que está sentindo paz em alguma coisa que não é Deus que está conduzindo. Esse texto está no contexto dos relacionamentos, se você ler o texto. Quando ele diz: seja a paz de Cristo árbitro nos vossos corações, diz assim: vivam em paz, não vivam em guerra. Se o que você está fazendo está gerando contenda, está gerando conflito, você está errado. É isso que o texto está dizendo. A paz é o árbitro. Se o que você está fazendo contribui para a paz, então você está certo. Deu para entender? Então a paz é o árbitro. As suas atitudes estão contribuindo para a paz ou para a encrenca? Se você está provocando encrenca, você está errado. Você está trazendo paz? Amém. Deus está com você nisso. É isso que esse texto está dizendo. E quando ele diz aqui, no contexto dos relacionamentos, ele está mostrando que eu posso viver em paz e agradecer a Deus pelas coisas boas que eu vejo nas pessoas. Gratidão impacta inclusive os nossos relacionamentos. Quem é grato a Deus pode ver as coisas boas. Depois de aprender a olhar para Deus e ver tudo de bom que Deus faz, você consegue ver as coisas boas que Deus opera através dos outros também. Gratidão faz você conseguir ver o bem nas pessoas e agradecer a Deus. Vocês já viram como a gente fica às vezes chato, crítico com as pessoas à nossa volta? Quanto mais o seu coração for contaminado por uma visão natural, quanto mais inquietação, ansiedade e visão natural tiver na sua vida, menos paciência você vai ter com as pessoas. Você só vai ver os problemas que elas têm e você vai arranjar encrenca com elas. Mas o texto está dizendo que a paz é o árbitro e que nós devemos ser agradecidos. Significa que nos seus relacionamentos, quanto mais você olha para Deus, mais você consegue olhar também com graça para os outros. Cada um de vocês aqui tem qualidades e defeitos. Se eu estiver andando na graça de Deus, se eu cultivar um coração agradecido, eu posso agradecer a Deus pelas coisas boas que tem na sua vida. Mas se eu estiver azedo, se eu estiver amargo, eu só vou ver suas encrencas. E quando eu olho só para suas encrencas, eu vou arranjar conflito. Está entendendo? Um coração agradecido
coloca ordem no nosso mundo interior. Um coração agradecido coloca ordem nas nossas emoções. E abençoando as nossas emoções, faz com que nós tenhamos relacionamentos melhores também. Até os nossos relacionamentos aqui são impactados por um coração grato. Você pode agradecer a Deus pela sua família? Ou você pode reclamar também? Eu tenho certeza de que todo mundo tem algum problema na família. Todo mundo aqui tem algum problema também na família, não é? Ninguém aqui tem uma família perfeita. Mas você pode agradecer a Deus por tudo de bom que existe? Por tudo de bom que Deus colocou em cada uma das pessoas? Você pode agradecer a Deus pelo que Deus tem te dado? Ou você só consegue ver os problemas e as encrencas, e as dificuldades e os pecados e a humanidade, mas não consegue ver nada de Deus? Um coração agradecido vai colocando ordem em tudo, inclusive nos relacionamentos. E embora vocês sejam imperfeitos, eu posso agradecer a Deus pela sua vida. Embora eu seja imperfeito, talvez você diga assim, esse pastor já devia ter acabado. Não, embora eu seja imperfeito, e algumas coisas você não goste na minha vida, você pode agradecer a Deus pela minha vida. Eu posso agradecer a Deus pela sua vida. Os nossos relacionamentos fluem melhor quando nós temos corações agradecidos, porque as nossas emoções estão sendo colocadas em ordem por um coração grato. Deu para entender, gente? O quanto essa virtude, que desde o começo eu falei, todo mundo sabe que gratidão é bom, mas você já tinha pensado em quanto um coração grato impacta a sua vida, impacta a sua fé, a sua maneira de ver a Deus e até mesmo a sua maneira de ver as pessoas e a maneira como você vai se relacionar com elas? Porque uma pessoa que cultiva um coração grato tem relacionamentos abençoados, e a paz de Cristo é o árbitro em seu coração. Estou vivendo em paz, estou promovendo a paz, estou fazendo a vontade de Deus. E sede agradecidos. Agradecidos pelo quê? Se eu só estou vendo o problema? Não estou vendo o seu problema. Eu tenho um coração grato. Eu estou vendo as coisas boas. Estou agradecendo a Deus pelas coisas boas que Ele tem me dado na vida das pessoas com quem eu me relaciono também. Amém? Você já viu gente amarga que começa a ver seu problema e chega aqui na igreja, essa igreja, não sei. Essa igreja aqui só tem problema. Essa igreja aqui não tem amor. Essa igreja aqui está muito grande, está crescendo muito, não estou gostando mais. Se a igreja passa por um momento ruim e está vazia, a igreja está vazia, está em declínio, vou embora. Se a igreja cresce, está muito cheio, não tem lugar. A pessoa vê problema em tudo, gente, reclama de tudo, porque o coração dela está contaminado, o coração dela está amargo. Ela chega em casa e faz a mesma coisa, vê os erros, os defeitos, os problemas de todo mundo, porque não tem um coração agradecido. Mas uma pessoa grata a Deus age diferente. Eu sempre me lembro, já citei algumas vezes aqui, a nossa saudosa irmã Cacilda, uma irmã de oração que nós tínhamos aqui na igreja, faleceu já, e certa vez ela teve um câncer e eu fui visitá-la. Quando eu entrei na casa dela para visitar, na casa onde ela estava para visitá-la, primeiro eu tive que esperar, porque tinha uma fila de gente que ela estava orando pelas pessoas. Aí eu tive que esperar ela orar pelos outros para eu poder entrar e visitá-la e orar por ela. E quando eu cheguei e fui falar com ela, disse: como é que está, irmã Cacilda? Ela disse assim: melhor que isso, só no céu. O que é isso? Gratidão, visão de Deus, emoções em ordem. Era um momento fácil ou difícil receber uma notícia de um câncer? Difícil. Mas ela estava ali, fazendo a obra de Deus, servindo a Deus, orando por outras pessoas, e quando eu pergunto para ela, como é que está? Melhor que isso, só no céu. Isso é uma demonstração de um coração que aprendeu a ser grato a Deus em todo o tempo. Amém? E eu quero desafiar você a cultivar esse coração grato, sabe? Não é fácil se a gente olhar para o mundo, se a gente olhar para as dificuldades, se a gente olhar para como o mundo bombardeia a gente. Mas eu quero concluir citando um texto lá de Lamentações 3:21, que diz assim:
quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória, eu escolho no que é que eu vou pensar. Eu escolho o que é que vai ocupar meu coração. Eu posso reclamar do problema que eu estou passando, ou eu posso agradecer a Deus por tudo que Ele tem me dado. Eu posso escolher o que é que vai encher meu coração. E o texto de Lamentações está dizendo assim: quero trazer à memória, eu escolho pensar naquilo que é bom, naquilo que vai me dar esperança. O que me dá esperança, gente? Gratidão, um coração que olha para tudo que Deus já fez, e mesmo no momento em que as coisas estão difíceis, olha para aquele depósito, aquela história que você tem com Deus já, tudo aquilo que você já sabe de Deus, tudo aquilo que Deus já fez na sua vida, tudo aquilo que você já aprendeu, você tem um depósito, você tem um lastro ali de experiência com Deus, e você olha para aquilo em vez de olhar para o problema que você está passando hoje. E quando você olha para isso, agradece a Deus, você traz um ambiente de fé, de esperança, e você pode olhar para o futuro com alegria. Amém? É isso que Deus tem para cada um de nós. Eu quero orar pela sua vida, para que o Espírito de Deus te fortaleça, te capacite, e hoje você seja livre de toda e qualquer amarra que esteja atrapalhando de você ter um coração grato. O pessoal do louvor pode vir. Eu quero orar pela tua vida e pedir que Deus te fortaleça e conserte em primeiro lugar a sua visão das coisas, a sua visão de Deus, e você possa ser grato a Deus, e então você entender as outras coisas. Amém? Senhor, eu quero diante do Senhor, diante da tua presença, colocar cada vida aqui, ó Deus. Só o Senhor conhece a nossa história, só o Senhor conhece a nossa vida e as coisas que passamos nesse momento, mas em tudo nós podemos ser gratos a Ti. Em tudo nós podemos olhar para trás, olhar para o passado, olhar para aquilo que o Senhor já fez, olhar para a grandiosidade dos Teus feitos e de quem o Senhor é, para que então sejamos fortalecidos na nossa fé, sejamos fortalecidos na nossa visão correta das coisas, e a gente possa ser grato e todos os dias cultivar um ambiente que vai manifestar a Tua presença. Quero pedir que o Senhor abençoe cada coração aqui. Continue em oração, nós vamos cantar, vamos louvar a Deus, a gente vai exaltar o nome de Jesus, e enquanto a gente estiver cantando, deixe o Espírito de Deus falar com você. Tem coisas muito pessoais, muito particulares, que Deus quer falar, para aplicar essa palavra no teu coração nesse momento. Eu quero orar por você agora. Queria te pedir que você coloque seu coração diante do Senhor. Em primeiro lugar, eu queria perguntar a você, se há alguém hoje aqui, que quer entregar seu coração, sua vida para Jesus. Você que veio aqui pela primeira vez na igreja, talvez, ou você que já frequenta há algum tempo, mas não tem a certeza, a convicção da tua salvação, de que você já entregou tua vida a Jesus, de que você está salvo pelo sangue de Jesus. Porque tudo isso que eu falei aqui, são coisas que só Deus pode operar na sua vida. E antes de ter uma experiência com Jesus, antes de entregar seu coração, sua vida a Ele, você não vai conseguir experimentar nada disso. O relacionamento com Jesus que traz essa paz. É o perdão dos seus pecados que traz essa paz. Então eu quero perguntar a você, quero convidar você, se você está aqui hoje pela primeira vez, nunca fez uma oração entregando sua vida a Jesus, confessando que Jesus é Senhor da sua vida, quer fazer isso hoje? Eu vou fazer isso junto com você, eu vou fazer essa oração junto com você. Se você já está frequentando a igreja, mas ainda não tem convicção, não deu esse passo, não entregou a sua vida de verdade, quer entregar o seu coração a Jesus hoje? Eu quero que você levante sua mão bem alto, para que eu possa orar pela sua vida, para que eu possa ver você e orar pela sua vida, e entregar a sua vida ao Senhor Jesus, e fazer essa oração convidando Jesus para entrar na sua vida. Tem alguém aqui que quer hoje entregar a sua vida ao Senhor? Alguém hoje quer entregar seu coração a Jesus? Você que está nos vendo pela internet, você pode fazer isso hoje, entregar seu coração a Jesus. Se alguém hoje quer fazer isso, levante sua mão bem alto para eu poder enxergar. A senhora está fazendo isso agora? Amém? Glória a Deus.
Se você está entregando a sua vida a Jesus, vem aqui à frente, eu vou orar junto com você. Vem aqui à frente se você quer entregar seu coração a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, pode vir aqui. Por favor, alguém acompanha. Se você não entendeu esse chamado, não entendeu o que eu estou te propondo agora, é muito simples. Jesus morreu na cruz por você. Jesus morreu na cruz por você. Ele quer mudar a sua vida, quer perdoar os seus pecados. Mas Ele está fazendo um convite. Ele não entra na nossa vida se a gente não abrir o coração. É a gente quem tem que abrir a porta. Ele está batendo. E hoje a senhora está abrindo o coração. Glória a Deus. Alguém mais quer hoje dar esse passo? Entregar sua vida a Jesus, reconhecer que Jesus morreu na cruz por você, pedir que Ele entre na tua vida, que Ele mude a sua vida. Se você estiver sentindo esse chamado de Deus, vem aqui à frente, ainda dá tempo. Vamos orar? Faça essa oração junto comigo agora, por favor. Faça essa oração junto comigo e diga assim: Senhor Jesus, eu te agradeço por morrer na cruz no meu lugar. Eu te agradeço por perdoar os meus pecados. E hoje eu te peço, me receba na tua família, me receba como tua filha. Eu te agradeço pelo teu amor, e de hoje em diante eu quero caminhar contigo. Peço que o Senhor me guie em todos os meus passos e me receba na família de Deus, no nome de Jesus, amém. Deus abençoe você também. Por favor, acompanhem essas duas irmãs para receber mais uma oração aqui ao lado. Queria orar pela tua vida também, você que já é um servo de Deus. Quantas vezes a gente perde o foco e a oportunidade de realmente ser grato a Deus, e a gente deixa que esse mundo contamine nossa vida. Vamos andar diferente de hoje em diante, amém? Vamos receber essa palavra e cultivar um coração grato, um ambiente de gratidão na família, na igreja, onde você estiver, amém? Senhor, eu quero pedir a tua bênção sobre todos nós. Nós somos falhos, temos nossas imperfeições, vivemos nesse mundo que nos pressiona tantas vezes a olharmos somente para as dificuldades, a reclamarmos das coisas. Estamos sempre sendo pressionados por um mundo de competição, onde achamos que os outros têm mais ou são mais abençoados do que nós, e nós perdemos a oportunidade de ter um coração grato. Eu quero te pedir que o teu Espírito nos encha nesse momento, um espírito de gratidão, de louvor, de adoração, de gente que olha para o Senhor, olha para quem tu és, porque isso não muda, olha para o passado, por aquilo que o Senhor já fez, porque isso também não muda, e com esse alicerce a gente possa olhar para frente e crer sempre no teu poder para hoje, no teu poder para amanhã, para que tenhamos uma vida de esperança e não de desespero como os que estão lá no mundo e não te conhecem. Pai, enche-nos da tua graça, que o teu amor esteja inundando as nossas vidas e nós tenhamos um coração grato que abençoe, inclusive aos que estão ao nosso lado, Pai, no nome de Jesus Cristo, amém, amém. Glória a Deus. Nós vamos terminar nesse momento com a bênção. Que você guarde essa palavra no seu coração, que de hoje em diante você consiga mais ainda cultivar um coração grato diante do Senhor, amém? E se você quer agradecer a Deus, vamos aplaudir o Senhor mais uma vez, amém? Amém. Pai, nós estamos terminando esse momento, Deus, um momento formal de culto, mas nós não saímos da tua presença, nós não terminamos o culto no nosso coração. Leva-nos debaixo da tua bênção, da tua graça, da tua proteção, e que a presença do Senhor seja manifesta em tudo o que fizermos, em todos os ambientes onde estivermos, e que um coração grato ao Senhor esteja expressando todos os dias quão grande é o Senhor, quão grande é o Senhor, que a tua misericórdia dura para sempre sobre as nossas vidas e nos acompanha todos os dias, no nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Deus te abençoe, vá na paz do Senhor, tenha uma semana de vitória, amém?